Boa noite, queridos. Estamos ao vivo na nossa live especial do Renovamente, o nosso projeto de renovação de mente à luz da Palavra de Deus, a fim de experimentarmos, vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, na qual eu creio e tenho certeza para a qual Deus te convida. Estamos começando uma série de 4 lives especiais nas terças-feiras à noite, a partir das 20 horas, inspiradas na campanha Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. E nós queremos lidar não só com o suicídio, mas com aquilo que leva ao suicídio, a tristeza, a angústia, o desânimo. Eu te convido para estar comigo nesses 4 encontros e a convidar mais pessoas, porque acredito de coração que fará bem para o seu coração, para a sua vida, não só para você que está lidando diretamente com a tristeza, com a sua angústia, com o seu desânimo, mas também para você que está lidando com a tristeza, com a angústia, com o desânimo no outro. Vamos conversar coisas que vão te ajudar. Eu vou te pedir para dar um like já nessa live, para o Instagram impulsioná-la mais, e também para mandar um aviãozinho para alguém que você queira que esteja conosco. Eu vou tentar deixar a live salva, porém eu não posso garantir, porque às vezes dá um problema no Instagram e a live não salva. Então, se puder, fica comigo, não vai demorar, vai ser rápido, vai ser objetivo. Vamos trabalhar um conteúdo muito precioso à luz da maravilhosa, da viva e eficaz Palavra de Deus, que penetra fundo na gente e é capaz de nos transformar, de nos libertar, de nos trazer para esse lugar de renovo. E eu quero começar hoje dando uma ênfase na tristeza. Quando a gente fala de tristeza, toca em angústia e toca em desânimo, mas eu quero enfatizar hoje a tristeza. E eu quero te dar, desde já, uma boa notícia, tanto para você que está triste, você que está desanimado, você que está angustiado. Eu quero começar a nossa live com uma boa notícia. A boa notícia é a seguinte: esse estado que você está vivendo não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. Uma hora ele vai ter fim. Porque Deus criou a vida em ciclos para que nós possamos passar por várias fases necessárias, grave essa palavra, fases necessárias, a fim de chegarmos à maturidade que Deus tem para a gente. Então, pense no mundo. O mundo, o planeta Terra, ele vive girando em torno do seu eixo, não é verdade? Para que um ciclo se complete. Então, alguns preferem a noite, outros preferem o dia, mas tanto dia quanto noite são necessários. Tem processos orgânicos, biológicos que dependem do dia, da luz do sol. Tem processos orgânicos e biológicos que acontecem durante a noite. Então Deus, em sua sabedoria, Ele faz com que cada pedaço da terra passe por dia e noite num período de 24 horas. O mundo, a terra, além de girar em torno do seu eixo, ela gira em torno do sol, fazendo com que os hemisférios norte e sul passem por 4 estações diferentes. E aí você pode gostar mais do verão, gostar mais da primavera. Quem mora em lugares quentes, como eu moro em Salvador, alguns gostam mais do inverno, e está acabando já o inverno, né? Porque é um tempo mais fresco para quem mora num lugar quente. Há quem goste do outono, porque ele é um tempo charmoso. Enfim, você pode até gostar mais de uma estação, só que todas são necessárias. Você sabe que a vida na Terra depende da flora e da fauna também, mas especialmente da flora, da vegetação. E para que a vegetação viva, floresça, frutifique,
permaneça, as 4 estações são essenciais. É maravilhoso ver a primavera. A primavera é o tempo em que as flores aparecem, é o tempo do renascer da flora. As flores aparecem. É lindo. Depois da primavera vem o verão, que é o tempo de frutos. Claro que isso varia de espécies de plantas diferentes, mas de uma forma geral é assim que funciona. No verão é o tempo da frutificação. Só que aí passa o tempo da frutificação e começa um declínio ou uma renovação daquela planta, e aí começam a cair as folhas, os galhos começam a secar. E aí depois vem o inverno, onde a planta parece que está morta muitas vezes. Você não vê uma folha verde em muitas plantas. E aí parece tudo muito triste. Mas o inverno também acaba e volta uma nova primavera. E cada fase dessa faz parte do ciclo biológico, do ciclo da vida, que é essencial. E ouça, assim também é com as nossas emoções. Cada fase da alma é necessária, cada fase da lua é necessária, cada fase das marés é necessária, cada fase da vida tem a sua importância. Inclusive a fase da tristeza, a fase do desânimo, a fase da angústia, todas elas são necessárias. Em Eclesiastes capítulo 3, Jesus disse que há um tempo para cada coisa. O Senhor fala, há um tempo para cada coisa. No versículo 4 ele fala, há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de prantear e há tempo de dançar. E observe uma coisa, Salomão sempre coloca o tempo de chorar antes do tempo de rir. O tempo de prantear antes do tempo de dançar. Como se chorar fosse uma condição prévia para poder rir, o que faz sentido. Chorar é como uma fome da alma. A fome, ela é uma sensação desagradável? Sim, mas é necessária. Quem não sente fome, não come. E se não come, não se fortalece, adoece, não se desenvolve. Então é necessário passar por uma sensação desagradável, que é a fome, para poder buscar a comida, para poder se mover, para poder trabalhar. Como Paulo diz, a fome motiva o trabalho. Então você tem que entender que essas fases da vida são necessárias, entretanto elas têm um limite, elas têm um fim. E por mais dolorido que seja esse momento da sua vida, ele vai passar. Lógico, agindo bem, talvez ele passe mais rápido. Agindo mal, talvez ele demore mais. Com mais sabedoria, talvez ele demore menos. Com menos sabedoria, ele pode se estender, mas vai passar. Você não vai viver isso para sempre. Vou te dar alguns textos bíblicos aqui, o que eu já dei. Eclesiastes 3:4. Há um tempo de chorar, mas vai chegar um tempo de rir na sua vida. Salmo 30, versículo 5 diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há um tempo do choro. No Salmo 126, o salmista fala, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nós que voltávamos de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Ou seja, chegou um tempo em que Deus visitou os cativos e os restaurou a sua terra, e a boca deles se encheu de riso. Jó viveu um tempo de muito sofrimento, mas chegou ao fim. Em Jó 42:10 diz que o Senhor virou a sorte de Jó e começa uma nova primavera, um novo tempo de alegria para Jó. Em Mateus 5:4, Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Esse tempo de choro e de angústia vai passar. Em 2 Coríntios 4:16, Paulo diz que ainda que o nosso homem interior vá se desgastando, o nosso corpo vá se desgastando, o nosso homem interior vai se renovando a cada dia pelo Espírito de Deus. Então, nós
passamos por momentos difíceis, mas recebemos a promessa de Deus de que no tempo certo, na hora certa, Ele vai nos restaurar. Mas eu quero voltar um ponto aqui para isso ficar muito claro. É preciso que nós entendamos que as tristezas são necessárias, que as sensações desagradáveis são necessárias, que elas apontam para um processo, para um propósito, para uma maturação necessária. Falar em sensação desagradável, eu vou escolher uma outra aqui para a gente entender bem. Eu falei da fome, né? Agora eu vou falar da dor. Quem gosta de sentir dor? Quem aqui, estou olhando aqui agora o chat de vocês, quem aqui gosta de sentir dor? Talvez um masoquista, né? Alguém que tenha prazer na dor, mas geralmente nós, se pudermos evitar a dor, a evitaremos. Por quê? Porque a dor é uma sensação desagradável. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui, se pudesse escolher, tiraria a capacidade de sentir dor da sua vida? Você gostaria disso? De não sentir mais nenhum tipo de dor? Se você falar assim, talvez você não saiba do problema que você está trazendo para a sua vida. Depois pesquise as doenças que levam à perda da sensibilidade, a chamada analgesia congênita, ou seja, a pessoa não consegue mais sentir dor. Também tem uma síndrome, é a síndrome de Riley-Day, que é onde a pessoa perde a capacidade de sentir dor. Sabe o que acontece com essas pessoas? Elas sofrem perdas terríveis. Elas estão aqui cozinhando, o braço começa a queimar na panela e elas não percebem. Quando olham, está uma queimadura terrível. Às vezes tem que amputar parte do corpo de tão queimado que está. Eu estava vendo um caso outro dia de uma mulher que tem essa analgesia congênita, não sentia dor, dando à luz, não sentia dor no parto e acabou dormindo. Imagina que coisa terrível. Ela dorme dando à luz e não percebe nada e dificulta o parto e complica o parto porque ela não sente dor. Essa mesma mulher já amputou dedo, já sofreu cortes terríveis, queimaduras, porque ela não sente dor. Você pisa num prego, não sente dor, sai rasgando o pé. Pisa no vidro, não sente dor, sai rasgando o pé. Que pega uma coisa que a língua da pessoa que é assim queima toda. Imagina, ela pega uma comida quente, ela não sabe que está quente. Então faz buracos, feridas terríveis. Alguns têm que amputar a língua porque não tem mais recuperação de tanta ferida que faz na língua. Então você tem que glorificar a Deus por sentir dor. Porque a dor, apesar de ser uma sensação desagradável, é uma sensação que te protege. É uma sensação que aponta algo que não está certo. Por exemplo, eu tive apendicite. Eu não sei se alguém aqui também já teve apendicite. Exatamente, Sônia. Dor é um sinal de defesa do corpo. Eu tive apendicite. E engraçado que eu já cheguei no hospital sabendo que era apendicite. Por quê? Porque eu comecei a sentir uma dor que é bem característica da apendicite. Quando eu pesquisei sobre essa dor, eu vi em vários lugares falando que aquela era a dor da apendicite. Eu já sabia mais ou menos que era apendicite, só fui confirmar no hospital. Que é uma dor que começa generalizada no abdômen e depois se desloca aqui para o canto direito, aqui embaixo do abdômen, né? Então, e por causa dessa dor, eu procurei um médico. Agora, se não doesse, o que aconteceria? O meu apêndice, ele estava obstruído, né? Isso é apendicite, mas chega uma hora que ele estoura. E quando estoura, contamina a cavidade abdominal toda e pode dar uma infecção generalizada e pode morrer. E muita gente morre assim. Muita gente morre de apendicite, sabe por quê? Porque quando sente a dor, em vez de procurar o médico, toma analgésicos. Aí esse analgésico mascara a dor do apendicite, o apêndice rompe e tem infecção generalizada e a pessoa morre. Então, na verdade, a primeira coisa que salva quem tem apendicite é a dor. A dor sinaliza o problema e você corre em busca de ajuda. Então, a dor
é um sinal de alguma coisa que tem que ser tratada. Da mesma forma, tristezas, angústias, desânimos são sinais de coisas que têm que ser arrumadas em nossas vidas. Então, glorifique a Deus pela capacidade de ficar triste, de se angustiar, de ficar desanimado, porque mostra que você tem coração sensível e que você é capaz de perceber que tem coisas que não estão bem na sua vida. Tristes são aqueles que são insensíveis de coração, que não se entristecem mais, que não se angustiam mais, que não se desanimam diante de fatos que devem nos desanimar, porque esses acabam se ferindo e ferindo os outros por não perceber, por não entender o lugar da tristeza no seu coração. Isso tá legal até aí? Tristeza não é coisa de gente fraca, é coisa de gente saudável. Eu vou falar daqui a pouco quando a tristeza deixa de ser saudável, mas até então, tristeza é coisa de gente saudável. Jesus era o homem perfeito e ainda é o homem glorificado, é o homem perfeito, é o nosso modelo máximo. E em João 11,35 diz que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, diante da morte do seu amigo. Ele não ficou, não estou nem ligando, não me abalo, eu sou perfeito. Não, ele chora. O texto fala que ele se perturba por dentro. Em Mateus 26,38, ele diz aos seus discípulos chegados, Pedro, Tiago e João: a minha alma está profundamente triste, tristeza mortal. Em outra versão está assim: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus, homem perfeito, sofreu a tristeza, e aquela tristeza era necessária. Amém? Ainda tomando esse gancho para a gente completar esse raciocínio aqui, que é muito importante, me preocupa muito a patologização da tristeza, né? A quimioterapia emocional, que é muito comum hoje em dia. E quando eu falo disso, eu tenho que ter muita responsabilidade, porque eu não sou psiquiatra, eu gosto muito dessa área, eu sou curioso. Minha irmã é psiquiatra e eu converso com ela, eu tenho amigos psiquiatras com os quais eu converso. Eu estudei... Opa, estamos aí? Aqui parece que deu um bugzinho, mas eu voltei. Vocês estão comigo aí, gente? Vocês estão aí? Me sinalizem se vocês estão aí no chat, porque para mim deu uma quedinha aqui e voltou. Então voltando, eu estudei psicanálise, atualmente estou estudando, fazendo faculdade de psicologia, mas é lógico que eu não tenho competência para julgar medicamentos. Entretanto, essa é uma opinião que não é só minha. Amigos psiquiatras compartilham da mesma opinião. Outros amigos médicos, eu já li artigos científicos também que vão nessa linha. Esse termo patologização da tristeza não é meu, é da medicina, é da discussão médica. Isso acontece muito. O que acontece hoje? As pessoas hoje, elas não querem lidar com a tristeza. Elas querem um caminho rápido para sair da tristeza, para sair da angústia, para sair do desânimo. Então, muitas vezes, elas procuram um psiquiatra. E o psiquiatra, ele... Aqui sim tem um pouco de crítica assim, ao psiquiatra. O psiquiatra, não todos, né, gente? Mas alguns, eles às vezes me parecem não ter a paciência de fazer uma análise profunda do quadro psíquico daquele indivíduo. Eu até entendo, né? É a rotina deles, eles atendem muita gente. Então, eles rapidamente passam um medicamento. Pelo menos é isso que eu tenho visto. Eu tenho um temor de falar sobre isso, porque eu não quero desencorajar ninguém de os psiquiatras são necessários, são importantes. Minha irmã é psiquiatra, gente. Eu não estou aqui contra a classe, pelo contrário. Mas nós temos que ter um cuidado com isso. É preciso você identificar quando de fato um tratamento químico é necessário.
Porque, como eu falei, a tristeza é algo natural da alma humana. Eu vou até aqui dar alguns casos onde a Bíblia mostra que nós devemos nos entristecer, onde a tristeza é essencial. Então você às vezes está com uma tristeza que é momentânea, que é circunstancial, que é necessária para a sua vida. E você corre para o medicamento, né? E aí começa um tratamento, e tratamentos psicotrópicos, né? Remédios psicoativos, eles não são rápidos. Para fazer efeito, no mínimo são alguns meses, geralmente anos, tomando um remédio. Então, eu vou dar um exemplo. O rapaz terminou com a namorada. Isso é uma tristeza que, na nossa observação prática, dura 2, 3, 4 meses no máximo. Tem gente que supera em um mês. Mas aí ele está naquele momento inicial de muita angústia, de muita tristeza, o que é natural, o que deve ser assim. Houve um rompimento, houve um término, houve uma desilusão. Tem que ter tristeza mesmo, é o luto da morte do relacionamento, é natural. Mas a pessoa não consegue, não sabe, não quer lidar com essa dor necessária. Então ela busca esse atalho. E aí ela entra nesse caminho medicamentoso e às vezes fica um ano. Ou seja, que eu falei, 2, 3, 4, ela fica um ano tomando o remédio. Depois de um ano tomando o remédio, mais um tempo fazendo desmame do remédio. E às vezes, essa é a verdade, às vezes a pessoa vicia naquele processo. Ela começa a aprender, só dorme com aquele remédio, só relaxa com aquele remédio, só controla a ansiedade com o remédio. E um remédio às vezes fica fraco, você chama um outro remédio. Enfim, o caminho medicamentoso é um caminho que não é simples. E eu quero que você tenha cuidado com isso. Eu falo aqui de todo o coração, com muito amor. Eu poderia evitar essa parte aqui, esse tempo, porque eu não ganho nada com isso. Não ganho nada contrariando o médico, eu não ganho nada, sabe? Mas é o meu coração de pastor, meu coração de amigo. Eu tenho que te dar esse conselho, sabe? Cuidado, calma, né? Calma. Então, tem gente que não vicia no remédio, tá? Ele tá falando que comigo esse vício do remédio não existe, ótimo. Tem gente que não vicia, a gente consegue desmamar fácil, tem gente que consegue sair fácil com a terapia ali, enfim. Calma, cuidado. Tristeza, a chave é a seguinte, a tristeza não é uma patologia em si. Tristeza é algo natural e necessário. Você entende? A patologia é aquela tristeza que passa do tempo, que permanece por tempo demais. Você percebe que a pessoa não reage, aí talvez um medicamento seja necessário para ajudar ela a reagir. E mesmo assim, eu acredito que o medicamento não age sozinho, a não ser que seja constatado um defeito químico que não tem jeito. Geralmente é um medicamento com a terapia, um medicamento com a resolução de coisas na vida, porque a terapia também não resolve tudo, tem coisa que você tem que resolver na sua vida, tanto espiritualmente quanto naturalmente, né? Às vezes a pessoa tem que se alimentar melhor, atividade física, tem que dormir melhor, tem que trabalhar, produzir para ter força na alma. O tratamento de uma alma é um negócio complexo, é um negócio amplo. Imagina, se um corpo não exige vários especialistas, não tem o cardiologista, tem o oftalmo, tem pessoal neurológico, tem o pessoal da parte cardiorrespiratória, tem o pessoal dermatologista, né? Tem várias especialidades para cuidar de um corpo. Imagina a alma, que transcende muito o corpo. A alma também é complexa. E tratar a nossa alma é tratar uma série de coisas em nossas vidas. Então não pense que um remédio só vai resolver, ou só a terapia vai resolver. Quando necessário tomar a química, tome. Né? Eu chamo de quimioterapia emocional, se for. Né? Agora, pense comigo. Né? Eu estou insistindo nesse ponto aqui, porque esse ponto para mim é muito precioso. Quando é que entra uma quimioterapia no corpo? Quando você tem uma doença muito grave, um câncer. Aí você entra com a quimioterapia. Por quê? Porque a quimioterapia tem efeitos colaterais. Já percebeu como uma pessoa que está fazendo quimioterapia, ela começa a ter um aspecto de envelhecer, como a quimioterapia envelhece as células, cai cabelo, a
pele vai ficando enrugada, envelhecida, o corpo vai ficando fragilizado. Por quê? Porque a quimioterapia tá matando a célula cancerígena, mas mata junto células boas. E às vezes os psicotrópicos são verdadeiras quimioterapias emocionais, né? Você toma aquilo, ele dá um efeito, mas dá um efeito rebote depois. Dá um efeito rebote, cria uma dependência. Enfim, muito cuidado com isso. Eu quero te falar aqui algumas situações onde você precisa viver a tristeza e depois eu vou falar um pouquinho dos cuidados de como sair da tristeza. Atenção, uma situação básica, luto, como eu até já citei aqui, luto. O que é luto? Luto é morte. Alguém que é caro, que é importante, que é precioso para você morreu, luto, natural. O luto é bíblico. Você precisa viver o tempo de tristeza pelo fim, pela morte, pelo desligamento, pela separação. Na Bíblia, por exemplo, o povo de Israel vivia lutos. O povo de Israel, sob a liderança de Moisés, em Números 20 e 29, vive um luto de 30 dias na morte de Arão. 30 dias de luto, um tempo bom, um mês ali chorando. Quando Moisés morre, em Deuteronômio 34:8, o povo chora mais 30 dias. Então, se você... O que é um divórcio? Morte de um relacionamento. Tem luto. Uma falência da empresa. Natural ter um lutozinho ali. Morreu um sonho. Morreu alguém na sua família? Luto. Morreu um animal de estimação que você amava? Normal, tem um luto ali, uns dias de tristeza. Esse é um tempo natural para que a sua alma se adapte àquela nova realidade. O luto é natural de quem ama. Quem não chora o luto é quem não amou, quem não se apegou, quem não gostou, quem não se entregou a algo, a alguém. Você entende? Luto. Outra coisa que é necessário a gente entender que é bom estar triste é o processo de maturação. Aí pai e mãe tem que ficar muito atento a isso também. Quem é pai e mãe aqui quer ajudar os seus filhos, às vezes a gente quer tirar a criança da tristeza. Não, toma aqui um brinquedo, toma um passeio, toma um doce, toma alguma coisa, mas não fique triste, pelo amor de Deus, porque a sua tristeza é um fracasso para mim. Essa é a verdade. Muitas vezes nós pais, ao vermos os filhos tristes, nós nos sentimos fracassados e incapazes de prover felicidade aos filhos. No entanto, meus amados, tristeza gera maturação. E a Bíblia diz que o próprio Deus nos entristece para a nossa maturação. 2 Coríntios 7:9 diz que a tristeza, segundo Deus, é boa. A tristeza, segundo Deus, gera arrependimento para a salvação. Então nós precisamos permitir que a tristeza opere o amadurecimento necessário em nós e nos outros. Eu lembro de uma experiência que eu tive com minha filha, que ela uma vez, por causa da desorganização dela, perdeu um brinquedo. E ela ficou muito triste por isso. E aí ela estava no carro chorando por isso, e o meu primeiro impulso foi de consolar. Não falar, eu compro outro para você, não ligue não, porque aquela tristeza, aquele choro dela me incomodava. Quando eu já ia fazer isso, quando eu ia trazer um remédio, né, um remédio errado para a tristeza dela, eu recebo uma mensagem em meu coração, que eu creio que veio do Espírito Santo, dizendo: não faça isso, você vai estragar ela. Você vai dar informação a ela de que não precisa se organizar, não precisa amadurecer, não precisa crescer, porque sempre que ela falhar, você vai dar um jeito de tirá-la da tristeza sem o crescimento, sem o arrependimento, sem a maturação. E aí eu parei, deixei ela chorar e falei: filha, de fato, você errou e você está arcando com a consequência da sua
da sua desorganização, filha. Não tem jeito, você vai ter que passar por isso. E foi tão lindo porque a gente estava indo para a escola e aí no caminho, perto de chegar na escola, eu olho pelo espelho retrovisor e vejo ela fazendo uma oração linda, falando: Senhor, Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda a ser mais organizado, eu quero mudar, eu quero melhorar. Olha aí, a tristeza operando maturidade, a tristeza operando crescimento. Então eu quero te convidar, você que está triste, que está abatido, que está desanimado, que está angustiado, calma, a gente vai chegar na alegria, mas antes disso, eu quero te convidar a examinar a sua vida e a perceber se essa tristeza não é uma sinalização de algo que tem que amadurecer na sua vida. Se esse desânimo não é o sinal de que você está vivendo da forma errada. Olha o que Eclesiastes 7, do 2 ao 4 diz. Diz que o coração do sábio está na casa do luto, que é melhor ir na casa onde tem luto, onde tem tristeza, do que na casa onde tem uma festa. Porque com a tristeza de coração, a vida fica melhor. A sabedoria brota a partir da tristeza. Aqui, ó. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. É o que Salomão diz. Então, eu aprendo com as minhas tristezas. Eu aprendo com as minhas angústias. Eu aprendo quando estou desanimado. Uma outra questão também que a tristeza pode nos ajudar muito é a questão dos nossos pecados. Como Paulo disse, né, a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. 2 Coríntios 7, 9 e 10. Então, se eu estou andando num caminho errado, afrontando o meu Deus, é bom que eu me entristeça. Quando eu estou pecando, fazendo o mal, isso é pecar, é fazer o mal, é desobedecer a Deus, que é essencialmente bom, e não me entristeço, está acontecendo em minha vida um processo que a gente chama de cauterização da consciência. A minha consciência, e não sou eu que inventei esse tema, Paulo falou sobre isso, lá em 2 Timóteo, a minha consciência está, em 2 Timóteo que ele fala sobre isso, eu vou conferir, a minha consciência está cauterizada, então ela não sente mais tristeza por pecar, e isso me coloca no caminho de morte. É um tipo de síndrome de Halliday, né? Aquela que eu falei, não tem dor. Cauterizar é tirar, é blindar da dor. E uma consciência cauterizada não sente mais a dor da tristeza e caminha para a condenação, caminha para se afundar no mal. Lá em Joel capítulo 2, do 13 ao 17, Deus diz ao povo dele: rasguem o coração, chorem, chorem, chorem e se convertam ao Senhor. Ele convoca os sacerdotes, os ministros a chorarem diante do altar de Deus, porque aquele choro, aquela tristeza ia gerar uma conversão. Deus ia trabalhar no coração através daquela tristeza para transformá-los. Uma outra coisa que você tem que ficar atento é o seguinte: se você está vivendo em conflito com as pessoas, brigando, relações conflituosas e briguentas, é natural que você fique triste, é bom que você fique triste. Se você é uma pessoa que vive brigando, vive tendo atrito, confronto com as pessoas e não se entristece de viver nessa vida confusenta, tem uma coisa errada com você. Porque nós fomos criados para viver em paz. Nosso objetivo é chegar em Jerusalém, o lugar da paz, a cidade da paz. Se eu vivo em guerra, se eu vivo em conflito, em briga, e estou tranquilo com isso, não me entristeço, tem algum distúrbio na minha alma. Então é natural que depois de uma briga, durante uma briga, no contexto de brigas, eu me entristeça. É bom isso. E um outro aspecto aqui, um último aspecto que mostra uma tristeza muito positiva, gente, é quando, isso é um aspecto superior, né? Isso aqui é uma coisa para quem, como a gente, como o pessoal fala, está com a alma elevada em Cristo, no Espírito Santo, é quando você se entristece pela tristeza do outro. Aleluia, isso aqui é o ápice da maturidade, né? Jesus, ele chorava pelos outros.
Lá em Lucas 19, ele entra em Jerusalém chorando, não por ele, mas por Jerusalém. Então, Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas, que apedreja os filhos que são enviados, quantas vezes eu quis te abrigar debaixo dos meus braços, como a galinha faz com seus pintinhos, mas você não quis. Então ele chora pela miséria do outro, pelo sofrimento do outro. Romanos 12:15, Paulo diz, chorem com os que choram. Então isso é bom, é saudável que eu me entristeça, que eu me angustie pela vida do outro, que eu chore pelo outro. Isso é sinal de santidade, de saúde, de amor, de graça no meu coração. Amém? Então gastamos aqui boa parte da nossa primeira live. Lembre que serão 4 lives, a gente vai mergulhar nesses assuntos, a gente vai tratar, a gente vai esmiuçar. Eu vou abrir caixinha de perguntas. Assim que acabar essa live aqui, eu vou abrir uma caixinha de perguntas para vocês mandarem perguntas. Algumas eu vou responder no próprio Stories, outras eu vou guardar para responder nas próximas lives, tá bom? Vou abrir caixinha de pergunta daqui a pouco. Assim que acabar aqui essa live, vai acabar daqui a pouquinho, vou abrir caixinha de pergunta no meu Stories e você vai poder perguntar. Algumas eu vou responder já no Stories, outras eu vou responder nas próximas lives. Então, estabelecemos aqui que a tristeza é natural, é importante, é necessária, tem que ser vivida em vários contextos. Beleza? Eu estou vendo aqui também que a minha caixinha de perguntas aqui já tem algumas perguntas, né? Eu vou olhar elas daqui a pouquinho, antes de acabar a live. Mas eu quero agora entrar numa outra parte aqui para a gente já encerrar. Pastor, mas não chega uma hora que essa tristeza deixa de ser saudável? Chega sim. Como Eclesiastes diz, há um tempo de chorar, mas há um tempo de rir. Como o Salmo 30, versículo 5 diz, o choro pode durar uma noite, um tempo, mas a alegria vem ao amanhecer. Se esse amanhecer nunca chega, se esse tempo de cantar nunca chega, como em Cantares 2, o noivo fala para a noiva, vem noiva minha, porque o inverno passou, chegou a primavera, o tempo de cantar chegou. Se essa primavera nunca chega, se passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa primavera não chega na sua vida, aí tem alguma coisa, tem algum problema. Aí sim a gente começa a pensar mais seriamente na psiquiatria, como um lugar sim importante. Né, a gente começa a pensar mais profundamente nas terapias, quando você começa a perceber que aquilo não está normal. E começa a pensar, como eu falei, num tratar global da sua vida, porque tristeza desmedida, tristeza excessiva, começa a prejudicar a gente. Por exemplo, Provérbios 17:22 fala assim, o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Ou seja, eu tenho que em algum momento ser renovado nas minhas forças, encontrar ânimo de novo, porque esse ânimo, essa força é um remédio para mim. E um espírito, uma alma sempre abatida, vai me ressecando. Aqui quem é da área de saúde pode confirmar isso. As pessoas que estão animadas nas UTIs, nos hospitais, elas se recuperam melhor do que as que estão abatidas. O nosso corpo responde muito à nossa mente. Então é necessário tratar essas tristezas para o corpo reagir. Provérbios 15:13, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Ou seja, a alegria do coração, ela dá vida ao rosto, a formoseia o rosto. Então sim, não é saudável ficar triste por tempo demais, ok? É preciso tratar, é preciso renovar. E aí, pastor, como trataremos essas tristezas? Esse é um tema do qual nós vamos mergulhar mais nas próximas 3 lives. Como tratar a tristeza, como tratar as angústias, como tratar o desânimo. Hoje, para encerrar essa nossa primeira live, eu quero trazer mais um ponto. Eu quero que você considere
a possibilidade da sua tristeza ter origem espiritual. Atenção, eu quero que você considere a possibilidade da sua tristeza ter origem espiritual. Por que eu estou dizendo isso, pastor? Observe. Em Gálatas 5:22, Paulo diz que o fruto do Espírito é amor e alegria. Em outras versões, a palavra grega aqui, charia, significa gozo. Ou seja, aquela alegria profunda, aquela alegria que transborda, é fruto do Espírito. Em Romanos 14:17, Paulo diz que o reino de Deus é paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aí nós vamos encontrar na Bíblia que Deus unge com óleo de alegria, né, que isso significa que é a presença do Espírito Santo que traz alegria, que renova as forças, que alegra o coração. Então, se o Espírito de Deus, que é um Espírito bom, ele traz alegria, por que não espíritos maus não trariam tristezas? Preste atenção. Preste atenção, eu não estou aqui dizendo que toda tristeza tem origem demoníaca. Preste atenção para você não interpretar mal. Mas eu quero que você pense o seguinte: se a presença do Espírito de Deus traz alegria, se o fruto do Espírito é alegria, se o reino de Deus é alegria no Espírito de Deus, se existe um óleo de alegria que é a presença do Espírito Santo em nós, que nos alegra, que nos fortalece, que nos renova, se as boas energias espirituais alegram, por que as energias espirituais ruins, pesadas, malignas, da maldade, não podem abater, deprimir e sufocar? Pastor, tem exemplo bíblico disso? Tem. 1 Samuel 16. Lá você vai ver no versículo 13, 14 em diante, que o rei Saul, ele perdeu, diz que o Espírito Santo deixou Saul. E vieram demônios que veio um demônio e começou a atormentá-lo. E a partir dali, Saul se torna um homem extremamente perturbado. Ele é tão perturbado que tem que trazer um músico, que no caso vai ser Davi, para tocar para ele. Quando Davi, cheio do Espírito, toca para Saul perturbado, é o momento onde Saul se sente aliviado, porque aquela sua angústia, aquela sua tristeza era uma opressão. Lá em Efésios 6, Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, contra potestades, contra demônios. Então sim, você luta contra demônios. Você e eu lutamos contra demônios. Pastor, isso existe? Existe, gente, está na palavra. Jesus falou de demônios, expeliu demônios, advertiu contra a obra dos demônios. As cartas apostólicas falam da obra dos demônios. E Paulo diz que a nossa luta não é contra você que está aí hoje, odiando aquele político A ou aquele político B, achando que ele é o seu maior inimigo. Não é. O seu maior inimigo é aquele que atua por trás de qualquer pessoa que dá lugar à maldade. Inclusive nós cristãos também. Lá em Mateus 16 foi Pedro quem deu lugar a Satanás. O Senhor olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, adversário, opositor. Então esses espíritos maus que usam pessoas, usam as situações, que tentam mexer com a nossa mente e com o nosso coração, eles são espíritos que entristecem, que abatem, que angustiam, que oprimem. Então, a gente adiantando esse ponto aqui, eu poderia tratar disso mais para frente, mas eu quero adiantar isso, porque tem muita gente que vai fazer o tratamento psicoterápico, o tratamento psiquiátrico, que vai comer melhor, que vai fazer tudo, que vai realizar tudo na vida, mas não vai encontrar a solução para a sua angústia enquanto não tiver um encontro espiritual profundo com aquele que liberta, que é Jesus Cristo. Porque demônio não sai no raio-x, demônio não sai no hemograma, demônio não sai no ultrassom, demônio não sai com dinheiro, porque o rei Saul era rico, era poderoso, mas o demônio estava lá.
O demônio só sai pela unção do Espírito Santo, pela presença de Deus, pelo nome de Jesus, que eles temem. Então, você tem que considerar a possibilidade de estar sendo opresso. E aí tem uma coisa muito interessante sobre libertação, né? Uma coisa que eu aprendi com outras pessoas, não foi eu que inventei isso, e faz muito sentido. Às vezes, quando a gente fala de libertação, de tirar espíritos malignos da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, da nossa vida, e sim, antes de falar até sobre isso, quero te lembrar que lá em Mateus 12, Jesus disse que os demônios, eles saem de uma pessoa, mas se essa pessoa não for preenchida por Deus, deixar o coração vazio, eles voltam. E voltam ainda piores, voltam com reforço. Foi Jesus que ensinou. Isso não é coisa do culto da Universal, não, gente. Foi Jesus que ensinou isso, está lá em Mateus 12. Então, dito isto, que demônio vem, e se você não se preenche, ele volta, e volta ainda pior, eu quero que você entenda que libertação não é apenas fazer uma oração e dizer sai demônio, sai demônio, sai demônio. Porque se você fica botando o demônio para fora, mas você não trata aquilo na sua vida que atrai demônio, que dá lugar, como Paulo diz, né? Não dê lugar ao diabo, que dá lugar ao diabo, ele volta. E aí entra a ilustração que eu aprendi com outras pessoas, que é a seguinte: é a mesma coisa você querer tratar uma casa que está infestada de baratas ou de ratos, por exemplo. Não adianta você ficar botando remédio de barata, matando barata, caçando barata, expulsando as baratas da sua casa, se a sua casa está cheia de lixo. Se você continua deixando comida pelos cantos, as baratas vão voltar, porque o que está atraindo elas é aquele lixo. Então a coisa mais eficaz para tirar a barata não é botar remédio de barata, não é matar barata, não é perseguir barata, é tirar o que interessa a elas. Se você tira o alimento das baratas, elas não têm mais por que estar ali, elas não são bestas, elas vão morrer de fome. A mesma coisa acontece com esses espíritos malignos que pesam a nossa vida. Enquanto tem em nosso coração coisas que alimentam essas forças malignas, tipo o que, pastor? Pecado, mágoas profundas, quem não perdoa se coloca no lugar de trevas. Lembre que em Mateus 6, Jesus disse que se nós não perdoarmos quem nos ofende, não somos perdoá-los por Deus. Nós bloqueamos o fluxo da graça, nem recebemos graça, nem damos a graça. Então nos colocamos no lugar de trevas, de condenação, sobre o império das trevas, o império da maldade, da condenação. Quem não está na graça, não está no amor, não está na luz, está nas trevas. Então mágoas, pecados, coisas mal resolvidas, essas coisas são portas para que demônios nos oprimam. Você fala assim: não, pastor, demônio nenhum entra na minha vida não, porque eu sou crente e eu tenho o Espírito Santo. Concordo. Se você de fato, como Paulo diz em Romanos 8, se é que tens o Espírito de Deus. Quem é filho de Deus tem o Espírito de Deus e é guiado pelo Espírito de Deus. Se é que tens o Espírito de Deus, é o que Paulo fala. Eu não garanto que todos aqui têm. Tem de fato quem nasceu de novo. Se você nasceu de novo, o demônio não vai morar dentro de você. Mas ele pode sim arrumar formas de te oprimir. Pense, Jesus estava sofrendo um ataque satânico através de Pedro. Era impossível Satanás entrar no corpo de Jesus. Mas ele tomou a mente e a boca de Pedro e usava a boca de Pedro para tentar oprimir Jesus. Você entende? Então o diabo, ele não nos oprime apenas entrando em nosso corpo e nos possuindo. Não. Ele também nos oprime com as circunstâncias. Então muitas vezes as brechas que nós damos, relações erradas, conversas erradas, mágoas, ressentimentos, pecados, vão abrindo portais para que eles possam acessar a gente. Entende? Quem é nascido de Deus e não anda na prática do pecado, o diabo não lhe toca, é o que João diz. Mas se você vai abrindo brechas, ele começa a tocar. E o toque dele traz tristeza, geralmente traz angústia. E não é a tristeza segundo Deus, porque a tristeza segundo Deus, como Paulo diz em 2 Coríntios 7,9, produz arrependimento que gera vida.
Mas a tristeza, segundo o mundo, e o mundo jaz no maligno, gera morte, é o que Paulo diz. É uma tristeza de morte. De morte. E às vezes ela acontece porque você abriu porta. Quantas vezes, gente, eu já senti tristezas profundas porque eu me abri numa conversa que eu não deveria ter conversado. Falei e ouvi coisas que eu não deveria ter falado e ouvido. E ao fazer aquilo, eu permito que aquele que anda ao derredor, que é o nosso adversário, ele ache um espaço para atacar o meu coração. Lembre de Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então considere a possibilidade da sua tristeza, da sua angústia, do seu desânimo, sua falta de força, de energia, ser espiritual, porque quem está cheio do Espírito Santo é animado, é fortalecido. Vamos falar mais sobre isso nas próximas lives. Eu vou olhar agora aqui algumas perguntas e vamos encerrar. Deixa eu ver aqui as perguntas que estão aqui. Evitar notícias que possam contaminar o coração pela maldade humana é errado. Lore, só receba notícias que são essenciais. Não absorva tudo. Guarda sim teu coração. Guarda teu coração. O que o senhor acha de quem diz que está triste e em vez de chorar fica normal, até mais alegre? É difícil julgar, né? Geralmente a tristeza genuína ela transparece, né? Mas tem pessoas que ficam tristes e não demonstram muito, o que é esquisito. Mas é difícil a gente julgar o quanto cada um está triste, tá bom? Gente, eu espero que essa live tenha sido edificante para vocês. Eu vou pedir para vocês que dê um like, eu vou deixar salvo aqui, dá o like na live, compartilha com alguém, marca alguém no comentário, manda inbox no direct para eles também. Podem comentar, então faz o seguinte também, pode comentar com dúvidas. Escreve dúvidas nos comentários da live também. Eu vou abrir a caixa de perguntas também no Stories e você pode fazer pergunta. E eu quero terminar com uma oração. Teremos mais 3 lives. Saiba, você não está sozinho. Nós estamos juntos nesse processo. Não desista, porque esse tempo ruim vai passar, ele sempre passa. Deus tem um novo tempo para você. Ele vai te renovar, ele vai te fortalecer. Nós estamos juntos aqui para encontrar cura, força e esperança. Permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Eles são indestrutíveis. E o Senhor vai nos encher de fé, esperança e amor para podermos caminhar. Amém? Que bom que vocês gostaram. Estou vendo aqui os comentários. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu te dou graças porque o Senhor é maravilhoso. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Queremos aprender a lançar no Senhor todos os dias as nossas ansiedades para o Senhor ir cuidando de nós. Ó Pai, a minha oração é que cada irmão, cada irmã, cada amigo que está aqui assistindo conheça esse teu amor, conheça esse teu cuidado, experimente a tua bondade, o teu toque, a tua direção que renova, que fortalece e que alegra. Pai, que fique guardado em nosso coração hoje, que a tristeza em si não é ruim, é necessária, é uma sensação desagradável, mas necessária para a vida, nos ensina a lidar com a tristeza, Pai. Que nós não corramos para o escape, mas lidemos com a tristeza a fim de maturar a nossa vida a partir da angústia, a partir da tristeza e do desânimo. Pai, eu peço que o Senhor nos ensine também a discernir quando essa tristeza, quando essa angústia já está ficando fora de controle, já está excessiva. Pai, nos ensina a lidar com a angústia do outro e a amá-lo, a sofrer junto com o outro. Ó Pai, seja conosco nessas próximas lives também. Resgata, restaura, renova cada vida, Senhor, que possamos reviver no Senhor a cada dia. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te dê graça. Obrigado por ficar comigo até aqui. Muito bom ter a companhia de vocês. Shalom, completude de Deus no seu coração. Deus tem pra gente uma paz que excede todo entendimento. Ou seja, uma paz que não precisa de explicação. Ela só vem. Ela é espiritual.
que essa paz encha o seu coração em nome de Jesus. Se tem forças malignas que estão bloqueando a sua vida de receber paz e alegria, eu quero repreendê-las agora em nome de Jesus. Quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus, confiar nele, ouvir ele, obedecê-lo, para que o lixo saia e toda força maligna saia também, em nome de Jesus. Gente, um beijo, um abraço, shalom, estamos juntos.